Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, psiquiatra clínico e psicodramatista. Por múltiplas razões, e por razões de coincidência e por razões de existência, o tema de morte e de luto apareceu essa semana. E aí veio minha lembrança um verso de Fernando Pessoa, no seu heterônimo Álvaro de Campos, um poema chamado Aniversário, que diz: no tempo em que festejavam o dia dos meus anos, eu era feliz e ninguém estava morto. E aí me veio a possibilidade, conversando inclusive com alguns pacientes no decorrer da semana passada e dessa, de que muito frequentemente as pessoas usam a palavra depressão quase como sinônimo de luto. Aliás, uma ressalva que a gente precisa fazer: a palavra depressão em psiquiatria, hoje em dia, ela virou quase que um genérico para qualquer evento psiquiátrico. Então, quando alguém me diz, eu tenho um parente que está com depressão, eu me preparo para qualquer coisa, porque a palavra perdeu o sentido no uso não técnico, ela perdeu o sentido específico de um quadro clínico para significar qualquer evento psiquiátrico. Como já ocorreu em outros momentos da história da psiquiatria, das pessoas não usarem o diagnóstico correto, mas usarem palavras substitutivas, como estafa, estresse. Hoje a palavra depressão parece que é aquela que é mais aceita por todos. Mas voltando agora especificamente ao que nós estamos conversando, esse costume, eu diria que é quase que um hábito que as pessoas desenvolveram, de chamar de depressão e quererem medicar luto e não diferenciarem do quadro clínico psiquiátrico depressão que exige o tratamento farmacológico. Luto é perda. Luto é a reação natural e normal à perda. O que distinguiria um processo de luto, vamos dizer, sadio, e um processo de luto que nós pudéssemos dizer, não, esse processo já transformou-se num quadro depressivo, ou o que está instaurado aí é um quadro depressivo? Primeiro que luto é uma reação. Como toda reação, por definição, do grande sistematizador da fenomenologia psiquiátrica, Karl Jaspers, toda reação precisa ser proporcional ao evento, precisa estar vinculada temporalmente ao evento e precisa cessar quando o evento cessa. Isso seria uma reação. Então, o processo de luto, sendo uma reação, há que ser proporcional na intensidade, há que ser adequado ao tempo e há que ter uma curva de ascensão e queda, proporcional ao desaparecimento do evento. Então, se o luto, para ser considerado luto, ele precisa ser proporcional, então o luto varia de acordo com o grau de importância que a perda tenha para a pessoa, ou seja, a intensidade do vínculo que a pessoa desenvolveu. Então, perder um conhecido deve gerar algum tipo de reação de luto X. Perder um amigo próximo, possivelmente a reação de luto será 2x. Perder-se um familiar próximo será 3x. Ou seja, o luto é proporcional ao grau de importância vincular que a pessoa haja desenvolvido com aquela pessoa que haja perdido. Também o luto precisa estar relacionado temporalmente. Ou seja, um processo não poderia ser dito de luto se ele desencadeasse meses ou anos depois de um evento determinado. Existe uma desconexão temporal para que nós possamos chamar de depressão, ou de luto, desculpe. E a terceira coisa é que o luto precisa ter uma curva de ascensão e queda, como toda reação. Como esse processo de duração do luto é proporcional à importância da perda, então eventos de menor intensidade devem durar menos tempo. Eventos de maior intensidade duram mais tempo,
para que essa curva de ascensão e queda aconteça. Então, luto é uma reação natural e normal de um ser humano. Viver é ganhar e perder. O processo da vida, ele está sempre vinculado a essas duas coisas. Ganha-se e perde-se. Apropriar-se exclusivamente de um dos lados dele tira o sentido da vitalidade, o sentido da existência. Quando o Fernando Pessoa diz em seus versos, quando eu nasci, no dia dos meus anos, ninguém havia morrido e todo mundo era feliz. Claro, ele era recém-nascido, não havia tempo para a perda, em primeiro lugar. Em segundo lugar, não havia registro de perda para ele. Quanto mais tempo nós levemos na vida, o que é um ganho, quanto mais nós vivemos, o que é um ganho, obviamente nós temos a chance de perder mais, o que é uma perda. Então, esse processo vital de, ao ganhar-se algo, também algo se perde, ao nós ganharmos existência e duração, nós perdemos em possibilidade de haver perda. Quanto mais se dura, mais se perde. Uma pessoa que tenha 100 anos, provavelmente tem um número de perdas infinito. Uma pessoa de 20 anos tem muito menos. Uma pessoa de poucos anos, como Fernando Pessoa diz no poema, ninguém havia morrido. E todos temos essa experiência. Em algum momento da nossa vida, nós não termos perdido ninguém. Ninguém. Num determinado momento da nossa vida, nós começamos a perder mais. Em outros momentos da nossa vida, quase que perdemos tudo, que seria nas extremidades da vida. Então, esse processo em que o luto é considerado uma reação de perda natural e normal a quem desenvolveu o vínculo, aliás, só quem pode, falando em termos psicodramáticos, o luto é resultado de um vínculo. Uma pessoa que desenvolva múltiplos vínculos com outros seres humanos, obviamente tem mais chance de perda desses vínculos e de grau de importância diferente. Uma pessoa isolada afetivamente, uma pessoa que seja um iceberg num oceano, isolada completamente, sem nenhum contato com outro ser humano, realisticamente vai ter pouquíssima perda de relações afetivas. Mas qual é o preço disso? Não haver ganho nenhum tipo de perda, não teve ganho. Ele não teve perda, mas não teve ganho. E quando é que esse processo poderíamos chamar de está transitando para a depressão? Quando depois de algum tempo razoável, e esse tempo razoável é determinado sempre pela cultura e pela intensidade das relações, começa a passar e a pessoa não consegue sair daquele buraco que ele entrou em função da perda. Ou quando a intensidade da reação é inteiramente desproporcional à importância afetiva daquele vínculo na vida da pessoa. Ou seja, quando a intensidade fica desproporcional e a duração do evento fica desproporcional, quando a afetação da vida da pessoa começa a ser intensa, ou seja, depois de um tempo razoável, a vida da pessoa deve tender a voltar ao normal. Não ao normal anterior, óbvio, que houve uma perda, mas a pessoa deve voltar à sua rotina habitual, com algum grau de tristeza, com algum grau de não facilidade, de dificuldade de exercer a alegria, mas com a possibilidade de fazê-lo. Na hora em que isso, depois de algum tempo, começa a transitar para algo que é desproporcional em intensidade, desproporcional em duração, ou pelo grau de afetação na vida da pessoa, aí sim, nós poderíamos chamar de depressão. Porque aí já não basta mais o acolhimento, há necessidade da intervenção. Claro que há determinados tipos de perdas que têm uma intensidade diferente. Uma perda fruto de uma doença, vamos dizer assim, natural, fruto do curso da vida da pessoa, ela proporciona só a dor da perda. Uma perda que haja acontecido em função da irresponsabilidade alheia, em função de um crime, em função de um acidente
por irresponsabilidade de outrem, obviamente não estaremos falando só de luto, estaremos falando de luto combinado com outros tipos de sentimento, principalmente a raiva. Quando a raiva se agrega à perda, tende a fazer com que a duração do luto se estenda, sem que se transforme em depressão. Mas é como se, o que eu vou dizer é só uma analogia, é como se a pessoa precisasse manter a imagem, porque não seria uma traição à memória da pessoa pelo fato dela ter sido assassinada, foi um acidente provocado por irresponsabilidade, coisa que o valha. Ou seja, o que eu estou comentando aqui é que uma morte decorrente de um transcurso habitual da vida causa só a dor da perda daquele vínculo. Uma morte que haja ocorrido em função de alguma outra coisa provocada por alguém vai se agregar o sentimento de raiva, de irritação, de revolta. E esse sentimento é como se ancorasse aquela perda e isso não passasse nunca. Porque é como se a pessoa dissesse a si mesma: se eu ficar bem, eu estaria traindo a memória da pessoa. Espero que haja sido importante ou interessante para vocês essa reflexão. Tchau.